Cumprimento a todos que está Pai Senhor Jesus. Vamos começar nossa leitura bíblica. Começo fazendo uma oração. Oremos, maravilhoso Deus, Pai. Abençoa essa programação que agora começa. Abençoa a minha pessoa. Abençoa a irmã Raimundo, todos que vão nos acompanhar. Abençoa a nossa rádio, nosso Facebook, YouTube. Todos nós canais de evangelização. E esse dia de hoje, 9 de janeiro de 2016. Que seja um dia de muita paz, com muito amor, com muita saúde, proteção e prosperidade. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, vamos começar nossa leitura bíblica. Para quem não sabe, eu tenho um voto de ler em redes sociais toda a Bíblia, né? Agora já estou indo em Mateus. Terminando a coluna de Mateus, capítulo 27. Então, ainda vamos começar no capítulo, no versículo 27 também, já tudo 27. Jesus entregue aos soldados. Logo a seguir, os soldados do governador levando Jesus para o petróleo, reuniram em torno dele toda a corte. Reuniram em torno dele toda a corte. Despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam com ele na cabeça. Depois de o ter escarnecido, despiram o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Simão leva a cruz do Senhor. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Amém. Que aqui é o versículo 32. Então, aqui fala aqui do sofrimento, né, que Jesus passou, que Jesus foi levado pelo soldado para o petróleo, né? Devia ser com certeza, né, um prédio, uma coisa, instituição dos poderosos, para com o governador. Em torno dele estava toda a corte, quer dizer, estavam todos os poderosos ali reunidos, né? Já tudo esperando ele chegar, mas não para fazer recepção, não para atendê-lo bem, sim, para fazer pouco dele, escarnecer, né? Para aumentar o sofrimento dele, né? Porque todos ali não estavam querendo o bem dele, todos ali estavam querendo que ele fosse crucificado, né? É tanto que eles judiaram bastante de Jesus mesmo. Eles colocaram uma coroa de espinho em Jesus e botaram na mão direita um caniço e ajoelhavam diante deles, escarnecendo, quer dizer assim, fazendo um pouco, né? Zombando dele, né? Dizendo: Salve, Rei dos Judeus, mas não assim de coração. Isso foi zombaria, né? Eles estavam zombando de Jesus, né? Ainda cuspiram nele, ainda pegaram o caniço, ainda bateram nele na cabeça, né? Na cabeça de Jesus. Tudo isso Jesus passou, né? Uma humilhação grande, imagine só. Uma pessoa fazer isso tudo com o próprio Jesus. Se eu fizer com uma pessoa normal, já é um pecado grande. Eu fazer com o próprio Jesus, né? Pelo amor de Deus, né? E depois de ter escarnecido, ter zombado dele, despiram ele vestido com um manto escarnecido. Depois vestiram as suas próprias vestes de Jesus, né? E em seguida levaram para ser crucificado. E ao sair com Jesus, né? No caminho eles encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz, que Jesus já estava cansado do peso da cruz. Então obrigaram esse Simão a ajudar a carregar a cruz, né? Porque Jesus, ele é o Filho de Deus, né? Ele podia não cansado, mas como ele estava aqui na terra ainda, como humano também, metade humano e metade, né, divino, ele também tinha a mesma coisa que a gente tem, né? Como ele teve sede quando estava lá na cruz, ele cansou, né? Aí eu penso assim, que eu estava falando no âmbito do meu dia dele, será que Deus permitiu que Jesus sentisse toda a dor? Porque ele sofreu muito, né? Eu acho que Deus apaziguou, como se dizer, muita dor dele, né? Ele deve ter sentido muita dor.
dor que ele estava sofrendo, né? Porque fazia parte, mas eu acho que Deus fez também porque muita dor ele não sentisse, né? É tanto que Deus fez ele suportar tudo aquilo, né? Eu acredito que sim, mesmo porque Jesus, era um homem cheio de Deus, ele era Deus, né? Tem gente que diz que tem gente que acredita, né? Que Jesus é um mistério, né? A gente crê em Jesus, mas tem que saber que ele é um mistério. Que Jesus não é Deus, Jesus era apenas um profeta mandado por Deus, né? Um grande profeta, né? Mas mesmo se ele era um grande profeta mandado por Deus, com essa missão, mesmo assim ele estava cheio de Deus, né? Então Deus estava ali ele tinha força, ele tinha coragem, né? Que a gente não teria de jeito nenhum. Então Deus com certeza estava ali com ele, né? Aliás, ele estava cumprindo uma missão de Deus, né? Mas eu acredito que ele era assim, Deus, né? Deus Filho, né? Eu sei que Deus, a gente não vê Deus, a gente não conversa com Deus, não assim, conversa com Deus, então quer dizer assim, não escuta Deus, a voz de Deus, né? E quando Jesus estava no mundo, a gente via, por isso que eu digo que é um mistério, né? A gente não, porque eu não estava nessa época, as pessoas que estavam na época viam, tocaram nele, abraçaram ele, conversaram com ele, escutaram a voz dele. Se ele é mesmo, eu acredito também tempo, eu também fico assim pensando, meu Deus, será que Jesus era apenas um grande profeta? Porque Deus não se vê, né? E a pessoa via, tocava, escutava, de tudo isso, né? Mas de todo jeito ele é um cheio de Deus, né? De todo jeito ele faz parte da história de Deus, né? E eu acredito que ele seja filho de Deus, né? Agora diz, tem várias versões, né? Tem gente que diz que ele é apenas Deus Filho e que tem Deus Pai. Aí tem gente que diz assim, não, só existe um Deus, Deus Pai e Deus Filho, porque ele se dividiu. Mas Deus é poderoso, Deus pode se dividir, né? Porque Deus pode tudo. E se Deus quiser ser visto e tocado pelas pessoas, o mais poder que ele tenha, ele pode também, né? Porque ele é poderoso. Então, de todo jeito, Jesus era muito importante, né? Ou apenas um grande profeta enviado por Deus, ou Filho de Deus, ou Deus Filho transformado em Deus Filho. Seja lá como for, um dia a gente vai saber desvendar esse mistério, né? No fim de tudo, que se ele disse que vai voltar, né? Se Deus mandou ele uma vez, e se ele prometeu que ia voltar, Deus vai mandar ele outra vez. Ou como apenas um grande profeta, um anjo lá do céu, ou então como filho de Deus mesmo, parte de Deus mesmo, né? Então, se Jesus, porque é um grande mistério, minha mãe dizia que tem 2 grandes mistérios no mundo, a vida depois da morte, e esse mistério, né, que é da Santíssima Trindade. Aí eu penso assim, que se existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ao mesmo tempo é um só, no fim do mundo eles vão vir divididos em 3 ou só em um, né? Ninguém sabe, eu só sei que é um grande mistério, né? E nós vamos saber de tudo isso, ou então nós nunca vai saber, mas o importante é como a minha amiga Madalena, minha irmã, quando era da igreja de Cristo, dizia mesmo, a gente não deve questionar, porque se a gente for questionar, pensar, fundo da cabeça, porque até com a cabeça fica. A gente só deve crer que Jesus é lindo, maravilhoso. Deus é lindo, maravilhoso e pronto. Isso é importante para nos fazer feliz, tá bom? Então vamos ver se a gente coloca o irmão Raimundo, né? Aqui em linha. Eu só digo uma coisa, que quem é de Deus deve ser muito querido, muito amado, muito bem-vindo. E claro que o que fizeram com Jesus foi uma grande covardia da parte das pessoas que fizeram isso, mesmo fazendo parte da missão dele. Não é? As pessoas exageraram, zombaram demais dele, judiaram demais dele, né? A gente que tem consciência, que são pessoas do bem, que amamos Jesus, a gente jamais faria isso nem com uma pessoa comum, com Jesus nem pensar mesmo, né? Então vamos ver se bota o irmão Raimundo aqui na linha. Não gosto nem de lembrar só como é que ele passou. Né? Pai Senhor, o irmão Raimundo já está aqui na linha em nome de Jesus. Graças a Deus, partiu para a irmã Silva, no teu filho, pela representativa, e para todos os da Rádio Pituna. Aqui nós está fazendo um calor certinho, mas como desce o tal 40 graus. Tá bom, uma chuvinha. Mas, viu,
manda aí, né? Um bom, né? Para climatizar essa cidade, né? Porque eu tenho vergonha das crianças também, né? Dos idosos, né? Então, pessoas que têm pressão alta, está aqui uma tempestade, mas não é de água não, uma tempestade de calor, mas não tem que usa isso, mas tem que dormir. Mas tem que ver, né? Tempestade de calor, a fruta que o asfalto está muito quente, né? Depois que fala planta que não arrisca, mas a gente está quente, né? É quente, a rua, a gente está quente, então, realmente, né? Carente da misericórdia do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E a despeito de calor, não, glória a Deus, mandando parabéns para os aniversariantes de hoje, né? Chega de aniversário, claro, chega na hora da adolescência, criança, que é mais que antes do que acontece na terra. Como o nosso irmão ali, né? Ele nasceu no Brasil, mandando no Ceará, glória a Deus, né? Na casa de idosos, o nome dele não é João, né? Não, João. Tem 113 anos de idade. Então, todas as crianças da família, de acordo com a sociedade, que estão contratando hoje, meus parabéns, muitos anos de vida, muita computância, saúde, né? Um pouco na universidade, prosperidade, um pouco na universidade, esse salvação, né? O Jesus Cristo, salvador, ele é único, suficiente, pessoal, porque ele se mostrou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem o Pai a não ser o Filho. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto de então, glória a Deus, todos tenham bom dia, né? E aí, para os amigos da gente. Eu sou convidado a você. Um final de semana, do dia terça-feira, a todos, né? E os anjos do Senhor, passados em nossa casa, proteger, durante o dia, à noite, até o mundo, para sair do final. Em nome de Jesus, amém? Amém. O que é que está aqui, ó? Pessoal que está na Bíblia, assim falando, assim dizei e assim fazei. Assim dizei e assim fazei também. Louvado seja Deus. Tem uma autoridade que não está agindo no correto, o povo soube, mas vai falar. E eles estão que vão para falar. Aí numa reunião eles dizem, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa é uma explicação conhecida, né? Porque se a Bíblia diz assim, deveria fazer, então eu vou ensinar coisas boas, mas não vou fazer as coisas boas que eu estou ensinando, né? Eu estou ensinando. O que vão falar de bom exemplo são que eu vou fazer, fariseu, né? Enganador. Aleluia. É por isso que nós vivemos livros de que uma terra como paraíso. E as autoridades praticadas ensinam e orientam o que é possível, mas com exceção, né? Porque em tudo tem exceção. Então, falando de exceção, quer dizer, nem tudo, nem todos. E realmente, aqui onde a rádio difusora
tinha uma programação, infelizmente, as pessoas levantam mal, falando mal do Partido Governo. Porque numa reunião ele disse, no curso de doutrina, estava tentando mais que a televisão, que fosse de novo procurasse a igreja de Deus. Não por isso tem igreja, porque todo pastor, a igreja é de Jesus Cristo. Esse é o Pedro. Dentro dela, ele usava. Dentro dela, usava o Senhor. Aí ele ficava todo de novo. Dentro dela, usava o Senhor. Aí ele apacenta a minha dormida. Tu és pedra, esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não é de nenhuma autoridade. A igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado que conquistou ela, numa cruz, crucificado numa cruz, ali, é a coisa única. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, a autoridade até o hoje, no caso do pastor. O pastor, ele deve ser para a igreja um espelho. Não um espelho borrado, mas um espelho, porque a igreja, os membros da igreja, eles vão imitar o pastor. Se o pastor for um espelho limpo, bom, ele é uma e Jesus Cristo andava com dois apóstolos e um era exceção, era Labela e Pedro, mas a maioria vai seguir, né? O exemplo do seu pastor. Se o seu pastor vai idoso, aí ele vai se tornar vaidoso. Vai viver um engano na vida. Porque não tem o dinheiro nem pelo tempo com salário para viver numa vaidade. Um bom sapato, uma boa roupa, um bom perfume, um carro, um bom carro. Mas muitos se sacrificam o pastor anda, porque ele é o espelho a eles. Quando o Mateus está vendo o espelho, ali você aparece o espelho, né? Então, louvado seja Deus. Então, falaram muito bem, né? Todo mundo sabe que ele falou mal ele e as pessoas na cidade que eram porque não entrava numa igreja de um pastor dessa qualidade. Mas é uma coisa, né? É uma coisa assombrosa, né? Assombrosa é a mulher todinha, as outras pessoas mandando ao, né? Aqui muita gente saiu da igreja e procurar outra igreja. Por que Jesus não se serve a dois senhores? Não se serve a dois senhores. Um homem ou vai acontecer o outro. Então, a chamada do pastor é para preparar a igreja para o arrebatamento da igreja do pastor. Ensinar o evangelho. Pastor, ele não pode ir no Jesus, ele não pode ficar na casa, é chamada negociação. Então, pastorear, esse não é pastoreador, aleluia, da igreja do Senhor, porque a igreja não é Deus. A igreja é do Senhor, criada e conquistada com muita dor na cruz do Calvário. Se Jesus Cristo tivesse morrido
naquela transfiguração, numa vida de estudo, aquela transfiguração foi dos anjos que apareceram transfigurados na pessoa do Elias de Moisés. E na idade quem estava ali não era Moisés e Elias. Eram dois anjos transfigurados, e os anjos têm o poder de aparecer quando fosse aquela pessoa. Mas não é aquela pessoa, é uma grande figuração. Mas não é uma pessoa. Provavelmente porque ninguém que está do outro lado pode do lado de cá. Porque o rico avarento chegava a dar até com azulado tudo para o Lázaro, ele estava na região de Tomé. E Abraão, que ele tinha uma visão do céu, viu Lázaro, e disse: Abraão, manda Lázaro, se eu me dar outra, nós vai ao fogo na minha língua. Aí Abraão disse: nem que Lázaro fizesse aí uma pesquisa, porque é uma separação. Nem vocês podem vir para cá, nem vir para aqui para ir para cá. Ele vai mandar alguém, avisar rico do Moisés, esse tio, e Abraão mandar lá alguém avisar o rico de Moisés para não cair lá. Ora, se ele pudesse vir para a terra, ele podia alguém, né? Então quem está do outro lado pode vir para cá, ele não pode vir para a terra, a não ser que Deus ressuscite. Deus ressuscite, ou nós que tem o poder de transfigurar uma pessoa. Mas não é pessoa, é uma religião. Então, aí, nem que alguém ressuscitasse e fosse aí, eles não acreditariam. Porque eles eram incrédulos, não acreditavam. Desse jeito. Louvado seja. Então, louvado seja Deus, muita gente, fica besta, acredita, fica falando mal da pessoa, dizendo isso ou aquilo daquela pessoa. Ele está querendo passar para aquela pessoa aquilo que ele é. Aquilo que ele é. Trazendo a pessoa aquilo que ele é. Ele diz para aquela pessoa que é isso ou aquilo, se a pessoa se acreditar, passando para aquela pessoa uma pessoa o seu comportamento. Às vezes até um pouco, né? Às vezes até um pouco. Eu estava indo de Deus. Eu fazia mais mas a parte de pregar o Evangelho, então o Evangelho é a boa nova, né? Aí eu ensino em aprender errado. Eu ensino a pessoa a andar um bom comportamento, né? Um bom atitude. E a toda pessoa que tinha. Mas, né? Aí essa pessoa chamada apareceu o nosso profeta, foi infelizmente na casa do pastor Luiz. Agora você dá até eu, não se deixe publicar, mas não se senta dos senhores. Ou é pastor ou político, ou político ou pastor, né? Ou ou é médico ou pastor, ou pode ser pastor. Porque tem as chamadas naturais, as chamadas sobrenaturais.
A chamada do pastor ela é sobrenatural. A chamada de um mestre é natural. Né? Natural. Não é dons sobrenaturais e os dons naturais. Né? Os dons naturais são mecânicos, pintura, a pessoa que de coração quer construir uma faculdade de história, matemática, agronomia, economia, medicina, são dons naturais. E os dons naturais é a pessoa que é chamada de diário, presbítero, evangelista, coordenador, pastor, aí são os dois, tem o dom de cura, dom da fé, o dom da sabedoria, né? Da sabedoria, o dom de Deus, o dom de sabedoria cristã, interpretada cristã, doador, criador. Aí são os dons sobrenaturais. Então, não se serve a dois filhos, né? Assim dizer, assim fazer. Não se pode dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não é correto, é mau testemunho. Como é que uma pessoa dela, eu poder mudar? Quem próprio está mudado, como diz o pastor, não é uma nova criatura. Então, e a gente diga, né? Assim dizer e assim fazer. Para que nós sejamos falados de fariseu, de acompanhar, de falso profeta, de falso mestre, nós devemos por ensinar como evangelizar e por Jesus contava para voltar para o Pai. E a gente levasse, né? A palavra de Deus até os compreendentes. Ele não se opinião, crente também. Entregar o Evangelho a toda criatura. E crer no batizar é salvo. Mas quem não crê, deve não. Ele não do céu sermão. Falarão línguas novas. Se beber, pegarão nas mãos em serpentes. Se beber alguma coisa comigo, no trono jogará. Terão as mãos sobre os inimigos e lhe procurar. Esse é o perfil de cada crente, de cada evangélico. Aleluia. Repetir em política, não é louvar de Deus, porque o pastor que defende político está cometendo idolatria. Né? É um político, não público, né? No lugar público, é lugares santos, não de políticos corruptos. Então, isso daí está cometendo idolatria dentro da casa do Senhor. Aleluia. Então, vamos fazer uma vida de assim que vive, assim fazer. Em nome de Jesus, aleluia, por verdade. Amém. Verdade. Então, agora nós vamos para finalizar, né? Vou aqui ler o nome das pessoas que nós estamos fazendo oração para esse mês de janeiro. Nós vamos orar por irmão Raimundo, irmão Chiquinho, irmã Ritinha, minhas irmãs Rosália e Rogéria, meu sobrinho Ranaílson, meu cunhado João Batista, Odaí, Heitor, Eudásia, Maria Feitosa, Cleudeni, e orar também pela construção também da igreja, né? Na nossa igreja, que em breve tudo tenha terminado e a gente possa voltar para a nossa igreja. E orar também, nós estamos ainda no começo do ano, para que esse ano seja um ano melhor, né? Que acabe essa carestia, acabe muita coisa ruim que tem. É um ano de mais paz, um ano com mais saúde, um ano com mais amor, em nome de Jesus, e prosperidade. Amém.
Aqui, paisano, obrigado por interesse, por essas palavras de esclarecimento. Não é a missão do crente, é levar a palavra de Deus, é pregar o Evangelho, louvado seja Deus. Por isso, ele volta porque ele é um cidadão, né? Então, Deus no direito de levantar mais, vai estar discutindo, mas perguntando hoje do público, essa coisa não deve acontecer na casa do Senhor. É como aquele ditado popular, né? Cada passarinho no seu ninho, louvado seja Deus. Casa do Senhor, o povo do Senhor, é um lugar de recepção. Não comigo, confúndidos, para ganhar, mentir, com toda forma. Aleluia, o lugar do Senhor é sagrado e é lugar dos santos do Senhor. Aleluia. Essa relação, aleluia, que a irmã Deus chegando com saúde no corpo, na alma e no espírito, com prosperidade, física, mas também espiritual e com salvação. Aleluia, porque nós somos uma tricotomia, isto é, corpo, alma e espírito. E a salvação deve ser completa, tanto no corpo, nas ações físicas, como na alma e no espírito. Os três salvos. Aleluia, no salmo e no não. No salmo e no não, os três preparados como homens para a obra do Senhor, e a misericórdia do Senhor, e pode ser qualquer momento a igreja pela pessoa que aceitou Jesus como Salvador e Senhor único e suficiente, não tem outro. Então, porque é uma decisão no coração daquela pessoa. Creio. Então, as meninas estão orando e choram. Às vezes vem chorando, às vezes sorrindo. É ruim, nós vamos ser isso, aceitando ele como Salvador e Senhor. Ele é único e é suficiente para que vai tudo mais ninguém. Ele deixou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, já ninguém vai para o céu a não ser louvado seja Deus. Entre os homens de Deus está Jesus Cristo. É como ele diz, porque só existe um Deus. Sobre o que descreve três pessoas: Pai, o só mediador entre Deus e os homens, e Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus, todos felizes, na graça divina, na proteção do reino do Senhor, na capaz da nossa cidade, quando nós saímos a qualquer lugar, aleluia, seja o agrado de Deus, lugar de noção do agrado de Deus. Vai, consegue, toca fogo, ele e nunca também. Lá, toda a doutrina, o lugar que nós devemos ir, os nossos pés, o lugar que nós devemos ir, para não manchar a nossa alma. Nossa alma deve ser branca, como a mesma. E frequentar lugares que, aleluia, não tem nenhuma concordância com a palavra de Deus, a alma fica manchada. Mas no lugar que tem concordância com a palavra de Deus, a alma permanece tranquila. Uma vez, aleluia, toda a sua comportação de semana, na paz do Senhor, essa é a verdadeira paz que vem do céu, vem do amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ficando por aqui, desejando uma boa tarde e um bom final de semana, já, né? Que já é sexta-feira, para todos, abençoado, com muita saúde, com tudo de bom. E até amanhã. Não, hoje é sexta mesmo. Hoje é sexta. Então, até amanhã, se Deus quiser. Ela tá podendo que hoje era quinta, né? Já é sexta.
Até mais Deus quiser. Amém.